Tema da mensagem: um encontro marcado. O texto de João, no capítulo 4, verso 4, diz assim: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém, Pai? Muito obrigado por esta noite. Te agradecemos. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Derrama do teu favor sobre nós, Deus, da tua instrumentalidade. Fala-nos nesta noite. Fala-nos nesta noite pela tua palavra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. O encontro de Jesus com a mulher samaritana é narrado no capítulo 4 do evangelho que lemos, do capítulo que lemos, do versículo que lemos. Neste encontro, Jesus estava viajando pela região da Samaria e parou perto de um poço chamado Poço de Jacó, quando seus discípulos foram à cidade para comprar comida. A mulher samaritana veio ao poço para tirar água e Jesus pediu a ela que lhe desse de beber. A princípio, havia já de muito tempo, de séculos, uma barreira social entre os dois. Porque, como nós conhecemos a história, os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus também não se davam com os samaritanos. Mas como Jesus se apresentou àquela mulher como uma pessoa que tinha autoridade, inclusive aquela mulher o considera como profeta, porque ele fala a respeito de suas condições pessoais. Por isso, em face a essa realidade, aquela mulher vai demonstrar interesse em saber sobre o verdadeiro lugar da adoração, sobre as circunstâncias que dizem respeito aos ensinos da lei de Moisés. Aquela mulher e Jesus Cristo entram num embate acerca da fonte correta a se beber da água, que estava sendo ali o motivo da disputa. E ela vai demonstrar esse interesse. Inclusive a mulher também conhecia acerca da promessa do Messias que havia de vir. E Jesus, ele vai se revelar àquela mulher, sendo ele não somente um profeta, mas a fonte da vida eterna. E esse encontro possui significativas e várias razões, inclusive pontos a serem observados. Quando nós lemos aqui o versículo 4, o texto deixa claro que era necessário Jesus passar por ali. Os judeus, quando passavam naquela região, eles evitavam passar por dentro de Samaria. Jesus Cristo entra dentro de Samaria e se acha numa cidade chamada Sicar. E a primeira questão a ser observada aqui é que houve claramente uma quebra de barreiras culturais e sociais. E nós podemos observar isso no verso 9 do mesmo capítulo. O texto diz: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí, se os irmãos puderem observar, está entre parênteses, o fato do porquê havia uma barreira cultural e social entre eles. O texto diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Judeus e samaritanos realmente não se davam bem devido à diferença religiosa e cultural. E essas rivalidades entre judeus e samaritanos vinham acontecendo há séculos, como já falamos. Após a queda do reino do norte para os assírios, as 10 tribos de Israel foram levadas para o exílio fora de sua terra, na Assíria. E o rei assírio trouxe gente da Babilônia, de uma cidade chamada Cuta, uma cidade babilônica a cerca de 24 quilômetros ao norte da cidade, da capital do império. E de Aiwa, de Ramate, cidade do reino da Alta Síria, e de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria, no lugar dos filhos de Israel, que haviam sido levados por causa do exílio. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 17, verso 23 e 24. Os estrangeiros não judeus casaram-se com a população de judeus que não havia sido deportados, formando uma raça mista, conhecida como samaritanos. O nome
que deriva da região, e a capital da cidade, ambos chamados de Samaria. Os novos colonizadores trouxeram a sua religião idólatra com eles. Está lá registrado no mesmo capítulo 17, 2 Reis, versículos 29 a 31. E eles se misturaram, não somente uns com os outros, mas também as suas práticas pagãs. Haviam se misturado com o culto que a lei de Moisés havia estabelecido para o povo de Israel. Mas com o tempo, no entanto, os samaritanos abandonaram os seus ídolos e passaram a adorar somente ao Senhor. Mas a sua maneira que eles decidiram de adorar a Deus. Por exemplo, eles aceitaram apenas o Pentateuco como escritura canônica e adoraram ao Deus de Israel no Monte Gerizim, não em Jerusalém. Mas então, mesmo Jesus sendo judeu, ele vai quebrar essa barreira interagindo com aquela mulher samaritana. E nós precisamos entender e notar aí o parênteses, como eu falei, no texto registrado em nossas Bíblias. Há uma declaração, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então maior não foi a surpresa daquela mulher, quando Jesus se dirige a ela, pedindo água. Não havia comida no grupo, e muito menos água de reserva. Tanto que eles saíram para comprar comida e buscar água em outro lugar, menos ali. E tamanha não foi, como falamos, a surpresa daquela mulher, quando Jesus se dirige a ela: mulher, dá-me de beber dessa água. E a mulher, ela responde com espanto, dizendo: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E assim como mencionamos anteriormente, irmãos, há de fato aqui uma barreira cultural, uma barreira que separava ambos os povos. E essa barreira estava viva entre os dois povos. E por causa dessa barreira, era incorreto para um homem, especialmente um rabino, falar com qualquer mulher. Já era para o judeu errado para um homem ou um rabino se dirigir a uma mulher. Não era normal para um judeu, principalmente um rabino, ou seja, a posição de Jesus, se dirigir a uma mulher. E Jesus Cristo, além de ser judeu e um rabino, não só se dirige a uma mulher, mas se dirige a uma mulher samaritana. E há aqui, irmãos, como foi mencionado no momento do louvor, uma semelhança da situação desta mulher com a nossa história. Havia uma barreira que nos separava. Havia algo que tirava de nós o contato que Adão tinha lá no Éden com Jesus, com Deus, com o Pai, com o Criador de todas as coisas. A semelhança da situação desta mulher samaritana é a nossa história. Excluídos, separados, sem Deus. Efésios, no capítulo 2, verso 12, Paulo declara: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, assim como para aquela mulher brilhou o sol da justiça, trazendo libertação, também Jesus quebrou as nossas amarras, rompeu barreiras culturais, nos resgatou de uma condição vil, sem identidade, e nos separou como exclusivamente seu, e nos trouxe ao convívio de seu povo, que é a igreja. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio de sua cruz. Efésios capítulo 2,
versos 13 e 16. A palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Filipenses, a Bíblia diz que o Senhor, Ele abriu mão de sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziando de sua glória, tomou a forma de homem para se encontrar conosco, para se tabernacular e se achar na nossa realidade. Carne, limitado, nos amando e morrendo no meu e no seu lugar. Um encontro marcado, um encontro planejado, porque numa circunstância humana não havia esperança, nem para aquela mulher, muito menos para nós. Mas Ele vem e quebra as barreiras, quebra as amarras, e nos resgata e se revela para nós. E é esse o ponto em que chegamos da revelação da identidade de Jesus. Quando nós nos voltamos para o verso 10, a palavra, o texto diz: se replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Durante a conversa, Jesus revela a sua natureza messiânica àquela mulher, falando sobre a água viva que ele podia dar, e que conduziria à vida eterna. Então, ao revelar que ele sabe detalhes íntimos de sua vida, isso a leva a reconhecê-lo como profeta. E por isso, nós temos a nossa atenção e devemos ter a nossa atenção chamada para analisarmos essa situação. Primeiro, Jesus se apresenta como quem estava desejoso de um copo d'água, desejoso de um bocado de água para matar a sua sede. E a princípio quem tinha água era aquela mulher. Então, ao revelar-se que ele sabe dos detalhes íntimos de sua vida, isso vai levar aquela mulher a reconhecer que Jesus era o profeta. E ele vai dizer: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. Agora Cristo aqui aproveita a oportunidade e começa a pregar sobre a graça e o poder de seu Espírito, e isso para uma mulher que não merecia de modo algum que lhe falasse ou que lhe olhasse no rosto. Pois o homem que poucos minutos, como já falamos, antes havia feito um simples pedido de um copo d'água, já afirmou a ela que ele era o Messias esperado. Respondendo no versículo 26, disse-lhe Jesus: eu sou, eu é que falo contigo. Ele se revela a ela. Ele se mostra como a esperança, como aquele sendo o único capaz de oferecer a água da vida. E o interessante é que quando vamos fazer um paralelo, ou vamos colocar lado a lado para vermos a diferença entre aquela mulher samaritana e Nicodemos, aquela mulher diz para Jesus assim: veja que tu és profeta. Agora, quando vamos lá em João 3, nós vamos observar que Nicodemos, mesmo sendo um homem versado na lei, não sabia nada de quaisquer sinais e milagres que Jesus tinha realizado, mas apenas por causa do que ele sabia sobre ela, a mulher não duvidou da veracidade de sua afirmação. E Jesus declara com alegria, por se revelar aos pequenos ou de pequena expressão, a sua identidade. Lucas, no capítulo 10, verso 21, Jesus ele apresenta a sua alegria, a sua exultação. Ele vai dizer: naquela hora exultou Jesus, Lucas dizendo, no Espírito Santo, e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e aos instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, pensando ainda em termos de água física, ela perguntou nos versículos 11 e 12. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo.
Onde, pois, tem água viva, és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Então, em resposta, o Senhor virou o jogo em cima dela. E agora ele falou como se ela fosse a que tinha sede. E ele, o único de fato que tinha a água para lhe oferecer. Ele diz: tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas ela não entendia que Jesus estava falando sobre as realidades espirituais. Pois no Antigo Testamento, usa-se a metáfora da água viva para descrever a limpeza espiritual de vida nova que vem através da salvação e do poder transformador do Espírito Santo. Isaías, no capítulo 1, verso 16, o profeta declara: levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, diz o Senhor. Porém, a água viva que ele ofereceu foi a salvação em toda a sua plenitude, incluindo o perdão de seus pecados e lhe dando a habilidade e o desejo de viver uma vida obediente, vida essa que glorifique a Deus. Meus irmãos, nós não éramos merecedores à semelhança daquela mulher, que ao menos Jesus olhasse para ela, mas assim como fez com ela, Cristo nos olhou e se identificou, nos purificando com a água que somente Ele tem para nos dar. João, no capítulo 4, verso 14, ele declara: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Cristo se revelou a nós de forma salvadora. Em terceiro lugar, aqui nós podemos observar também a mudança espiritual e pessoal daquela mulher. No versículo 19, o texto diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. A mulher samaritana experimenta uma transformação interior. Durante esse encontro, ela percebe que Jesus é mais do que um simples judeu, e que ele é alguém com autoridade espiritual e sabedoria divina. Mas ela ainda é incapaz de compreender plenamente o que Jesus estava dizendo, e mesmo ainda estando confusa, ela expressou a sua esperança de que um dia o Messias, cuja vinda os samaritanos também tinham conhecimento. Deuteronômio, no capítulo 18, verso 18, o texto diz: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e eu lhes falarei de tudo o que tenho a lhes ordenar. Então, a história chega ao seu clímax dramático, quando Jesus, em suas palavras, balança o núcleo do ser daquela mulher, transmitindo-lhe amor. E Paulo vai revelar isso à igreja de Roma. Ele declara: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Este é certamente um exemplo surpreendente da bondade de Jesus e de seu desejo de cumprir com o real propósito daquele encontro. Pois o que havia naquela miserável mulher, que por ser samaritana, e de repente ela se tornaria uma discípula, filha de Deus. Então, quando a conversa começou, Jesus era aquele que tinha sede, e até então ela era quem tinha água, mas a resposta da mulher refletia sua confusão. Jesus, conhecendo a realidade dela, convida-a juntamente com seu marido para ouvi-lo. No verso 16, ele disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Reconhecendo a sua condição, ela responde que não tinha marido. Então Jesus a confronta no verso 17 e 18. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso disseste em verdade. Então, o efeito produzido, as palavras daquela mulher, é uma confissão genuína, apresentando um reconhecimento da miséria, certamente de sua culpa. Ele aceita a veracidade de sua declaração, mas mostra a ela quão plenamente a sua vida precisava de conhecimento daquele que possuía a única fonte da água verdadeira.
Da mesma forma, Cristo conhece a nossa vida e requer de nós uma postura semelhante para que sejamos restaurados. Precisamos da semelhança daquela mulher que diante de Jesus reconheceu as suas limitações, suas fragilidades, sua condição vil, as crises de suas relações. 1 João no capítulo 1, verso 9. A Bíblia declara que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Existem algumas linhas de pensamento teológico que ali, ou poderia haver no coração de Jesus, o interesse de esclarecer aquela mulher, não que isso não deixasse claro que havia de fato uma mulher diante dele que tinha e vivenciava crises em relacionamentos. Mas em 1 Reis, no capítulo 17, quando é estabelecido os samaritanos ali, em 2 Reis, no capítulo 17, quando é estabelecido os samaritanos ali, no assentamento, eles se apresentam diante daqueles que estavam sendo colonizados por estes, com 5 ídolos, com 5 deuses. Entidades pagãs adoradas pelos samaritanos, ou na verdade por aqueles que dariam origem aos samaritanos. E quando nós fazemos comparação naquilo que Jesus Cristo falou, Ele vai dizer assim: ó, 5 maridos tivestes e nenhum deles, e nem esse que você tem agora é seu. Nós podemos traçar um paralelo. 5 deuses você adorou, e este agora que você adora não é o teu Deus, e é este Deus que eu vim te apresentar. Porque a verdadeira adoração, ela vem dos judeus. E aí ele entra num embate com ela, numa discussão com ela a respeito da verdadeira adoração, que não era no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, mas estava chegando o momento em que Deus estava atrás de verdadeiros adoradores que adorassem a Deus em espírito e em verdade. E como ela fala a respeito de 5 maridos, marido em hebraico é Baal, é Senhor. Senhor, eu já tive 5 Baals, 5 maridos, 5 senhores. Pois é, tiveste mesmo. E este, nenhum deles são seus. Inclusive o que está com você agora não é teu. Jesus veio restaurar isto, trazendo a atenção e chamando a atenção daquela mulher a uma adoração exclusiva. Para de dividir as suas atenções àqueles que não são deuses. Quando nós nos voltamos para a leitura que foi feita no início, e eu gostaria de fazer uma observação, viu, Nelly? Que havia 2 erros ali cometidos por Saul. Ele não poderia ter feito o sacrifício. Aquilo ali era atividade de sacerdote. Foi o primeiro erro dele. O segundo erro dele foi não esperar, atendendo a orientação do sacerdote. Nós precisamos dar exclusividade a Deus e crer que o Senhor é poderoso para chegar com escape no momento necessário. Era o que Jesus Cristo queria desta mulher: exclusividade. Para de adorar os seus deuses pagãos e passe a adorar o Deus verdadeiro. E eu estou aqui para representar este Deus verdadeiro. Esta era a nossa realidade antes de Cristo, e o Senhor nos chama para viver uma vida de exclusividade para Ele. Ele se manifestou a nós quebrando as barreiras, nos libertando. Ele colocou diante de nós escancaradamente a sua identidade. O Filho de Deus nos amou, se tabernaculou, tornando-se homem, morrendo no nosso lugar, e nos transformou de tal forma
a termos uma vida espiritual, pessoal, diferente daquela que nós tínhamos quando estávamos no mundo. O Senhor nos chama a entender que Ele marcou um encontro conosco, porque Ele nos amou e nos ama até hoje, e continuará nos amando até a eternidade, naquele encontro maravilhoso que teremos com Cristo. E para concluirmos, irmãos, este encontro mostra como Jesus quebrou normas sociais e religiosas da época para oferecer a salvação não apenas aos judeus, mas a todas as pessoas. Não foi qualquer um que foi aquela mulher, não foi um profeta, não foi um apóstolo, o próprio Cristo foi até aquela mulher. O texto fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Ele oferece a salvação independente de sua origem ou passado. No encontro de Jesus com a mulher no poço, ilustra 3 verdades inegociáveis sobre a salvação. A primeira delas é que a salvação vem somente para aqueles a quem o Senhor conduzi-los a reconhecer a sua necessidade desesperada de vida espiritual e vida eterna para aqueles que não têm. Em segundo lugar, a salvação vem somente para aqueles que, à semelhança daquela mulher, foram conduzidos a confessar e se arrepender de seus pecados e ter o desejo de perdão. Antes que essa mulher promíscua pudesse abraçar o Salvador, ela foi conduzida pelo próprio Mestre a reconhecer todo o peso de sua iniquidade. E em terceiro lugar, a salvação vem somente para aqueles que abraçam a Jesus Cristo como Messias e que necessitam abandonar os seus pecados. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30, o texto diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que possamos na nossa vida cotidiana, cristã, marcarmos encontros com Jesus, alimentando uma vida piedosa, prática, para que possamos estar fortes. O Senhor Jesus ama você, sua família, sua casa. Ele nos ama como igreja. Ele está conosco no caminho. Não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Amém? Que Deus em Cristo abençoe sua vida e te dê graça para o louvor da glória dEle.